O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungia o Senhor com o perfume e enxugara os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviram que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos então disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me não por ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou e encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para os consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa para consolá-la, quando viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para a chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viram, caíram de joelhos diante dele e disse:
Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu a chorar, também os que estavam com ela estremeceram vivamente. Ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao céu, não podia também ter feito que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao topo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse, se crês, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos ao alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o, deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, o padre tem a voz alta, mas o irmão que leu a segunda leitura tem a voz mais alta que o padre, né? Isso deu muito bem, não se preocupa não. Caríssimos irmãos e irmãs, nós então chegamos ao 5º domingo do tempo da Quaresma. Vocês estão em pé aí, se vocês quiserem sentar, vem aqui ou aqui na frente, que vai que o padre demora. Nós chegamos então ao 5º domingo do tempo da Quaresma, e nós estamos encerrando este tempo quaresmal. No início da Quaresma, vocês escutaram o padre falando que esse caminho quaresmal a igreja se utiliza para catequizar aqueles que são catecúmenos, ou seja, aqueles que ainda não foram batizados. Por isso que todos os evangelhos que nós estudamos nesses domingos é o evangelho que sempre faz referência ao batismo. Mas a maioria de nós, se não todos, já recebemos o batismo. Por isso então que este tempo da Quaresma serve para que nós renovemos as nossas promessas batismais. Esse tempo de Quaresma tem que ser então um tempo onde nós vamos redescobrir o nosso batismo, para que nós possamos então renová-lo na noite santa da Páscoa, para que nós possamos viver de forma mais intensa e de forma mais vigorosa esse sacramento que recebemos juntos. E o evangelho que nós estudamos no capítulo 11, do Evangelho de São João, nos retrata então a famosa passagem da ressurreição de Lázaro. E o evangelho começa assim de uma forma impressionante, porque diz assim: havia um doente, Lázaro, que era de Betânia. Explica de quem são suas irmãs e diz que ele estava doente. Ora, então as irmãs de Lázaro pedem que algumas pessoas vão ao encontro de Jesus para comunicar que Lázaro está doente. Ora, nós já estamos aqui no final da vida pública de Jesus. Então, as pessoas já tinham visto muitos milagres realizados por nosso Senhor. Jesus já tinha curado muitas pessoas. Jesus tinha liberto pessoas
de possessões demoníacas. Então, Jesus já havia, nesse momento, realizado vários sinais. Por isso, então, que Marta e Maria, que eram então as irmãs de Lázaro, sabia que nosso Senhor tinha o poder de curar a doença de Lázaro. Vejam, elas acreditam que Jesus tem o poder de curar a doença, e não mais do que isso. E de fato, Jesus poderia muito bem curar Lázaro de uma forma surpreendente, como já tinha feito outras vezes, como que dizendo assim: olha, fala para elas ficarem despreocupadas, porque ele vai ficar bem, ele vai ficar curado. Jesus sabia que a situação que Lázaro se encontrava era uma situação iminente de morte. Mas, então, por que nosso Senhor não agiu com mais presteza? Por que nosso Senhor não foi mais ágil em manifestar o seu poder? Porque o que realmente importa no Evangelho de hoje não é a cura física de Lázaro, não é a cura dessa enfermidade, porque isso as pessoas já tinham visto Jesus fazer. Então, há um momento em que Jesus quer que não só as irmãs de Lázaro, mas como os discípulos e aqueles que vêm a Jesus deem um passo a mais, que eles possam então crescer na fé, para reconhecer Jesus como sendo Deus. Vejam só, quando as pessoas aproximam de Jesus para dizer, ele diz: olha, essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, mas parece aqui que Jesus mentiu, porque Jesus disse que aquela doença não levaria Lázaro à morte, mas alguns instantes depois, nosso Senhor já percebe, por intuição da sua natureza divina, que Lázaro veio a morrer. Vejam, como o padre disse aqui outras vezes, o Evangelho de João é o Evangelho dos sinais. Então, São João conta uma narrativa, mas sempre há outros sinais por trás disso. Ora, de que morte Jesus estava se referindo? Não era uma morte física, não era uma morte como consequência daquela doença que Lázaro estava. Nosso Senhor, ao dizer que aquela doença não levaria para a morte, nosso Senhor está querendo dizer que Lázaro não iria perder a sua alma por conta daquela doença, que embora ele pudesse morrer fisicamente, ele não iria passar então pela morte sobrenatural. E aqui então é a primeira lição do Evangelho de hoje, porque uma coisa é a nossa vida que nós vivemos aqui, uma coisa é essa nossa vida biológica, ou seja, aquilo que nós vivemos todos os dias. Outra coisa é a nossa vida espiritual. Ora, todos nós nos preocupamos com a nossa vida. Ninguém por aí sai agora e fala: nossa, hoje eu quero morrer. Ninguém faz isso em sã consciência. Ninguém vai atravessar a rodovia ali sem olhar se antes não está passando o carro. Por quê? Porque todo mundo quer preservar a sua vida. Mas qual é o problema? As pessoas não têm a mesma preocupação em preservar a vida sobrenatural. As pessoas têm medo de uma doença, têm medo de uma enfermidade, têm medo de perder a vida, mas muitas vezes não temem passar pela morte da alma. O que o padre está querendo dizer? Que Jesus está dizendo aqui que nós devemos ter uma preocupação pela nossa vida sobrenatural, porque mais cedo ou mais tarde todos nós iremos morrer. Se iremos morrer velhos, se iremos morrer novo, se nós iremos morrer de alguma doença ou de uma morte natural, não interessa. Se há uma certeza na vida, é que nós iremos passar pela morte. Então, o que realmente está em jogo é a nossa salvação, é a nossa vida sobrenatural. E o que é então que pode nos levar a uma morte sobrenatural? O que é que então pode nos roubar essa vida que recebemos de Deus?
Deus que vai nos afastando, vai nos levando para uma escuridão espiritual, de modo a mais não conviver com Deus. Essa é a verdadeira morte que nós deveremos ter. Por isso que este tempo de Quaresma é tempo de nós nos penitenciarmos, de nós fazermos jejuns, de nós rezarmos mais, de fazermos uma boa confissão. Porque a confissão é aquilo que tem o poder de restabelecer a nossa união com Deus. Ora, uma pessoa pode chegar ali no confessionário, dizer ali as maiores atrocidades, os maiores pecados. Se aquela pessoa se arrepende sinceramente, ela recebe a graça de Deus para voltar a essa vida. Ela recebe então uma espécie de uma ressurreição. Por isso que às vezes a pessoa chega no confessionário com a vida destruída, com a vida perdida, de estar amarradas a pecados, a situações que estavam escravizando, situações que estavam ali mortificando dentro do seu coração, que estavam ali fazendo sofrer, a passar por uma angústia, e ao sair dali, sai uma pessoa totalmente renovada, sai dali uma pessoa totalmente transformada, justamente por essa ação de Deus. Por isso, meus irmãos, a importância de nós vivermos em estado de graça. Por isso aí a importância de nós renovarmos o nosso batismo, porque o batismo faz justamente isso conosco. O batismo é aquilo que nos faz passar para a morte, ou seja, morrer para o pecado, morrer para esse mundo, para que nós possamos então ressurgir com Cristo, viver com uma vida nova com Cristo, deixarmos para trás a morte do pecado para passar a viver a vida sobrenatural. A confissão é aquilo então que restabelece as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas limitações que todos nós temos. Por isso a importância de se confessar sempre. Por isso a importância de se ter uma rotina para se confessar. Não se confessar uma vez por ano, não ficar anos sem se confessar, mas confessar-se com frequência, preparar-se para fazer uma boa confissão, sabe, se demonstrar arrependido, examinar ali os mínimos detalhes, os pequenos faltas, os pecados que são corriqueiros, para que nós então possamos voltar a essa vida de Deus. O Evangelho então continua, que nosso Senhor então decide, mesmo sabendo da gravidade da situação, nosso Senhor decide permanecer ali naquela cidade por mais 2 dias. Ora, e depois então nosso Senhor disse para os discípulos: ora, nós vamos ao encontro de Lázaro, mas ele está dormindo. E os discípulos pensam que ele está no sono mesmo. E Jesus diz: não, Lázaro morreu. Jesus sabia que Lázaro havia morrido. E olha, isso podia causar assim uma certa impressão dos discípulos, porque olha, Jesus é alguém que ama tanto Lázaro, ama tanto Maria e Marta. Como é que, sabendo que Lázaro morreu, por que então que nosso Senhor não largou tudo o que estava fazendo para ir atrás de Lázaro? Ora, se havia tanta proximidade de Jesus para com essa família, por que nosso Senhor não deixou aquilo que ele estava fazendo para ir ao encontro dessa família? É aí que muitas vezes nós duvidamos de Deus. Quando Deus não faz as coisas no nosso tempo, quando Deus não age como nós queremos, quando a vontade de Deus muitas vezes não concorda com a nossa. Mas padre, eu rezo tanto, eu venho na missa, eu tenho buscado ter uma vida de oração, e por que então Deus não me atende? Por que então Deus não curou aquela pessoa que eu amava? Por que eu perdi alguém que era tão importante para mim? Meus irmãos, o tempo de Deus é mais sábio do que o nosso tempo. Deus, Ele não está aqui simplesmente para nos servir, mas pelo contrário, somos nós que somos chamados a servir a Deus. E como Jesus mesmo disse, aos olhos humanos, naquele momento, aquilo poderia ser um escândalo, mas depois, com a ressurreição de Lázaro, isso será para a edificação daquelas pessoas. Às vezes a gente não entende aquilo que nós estamos passando na vida, mas não é possível uma pessoa sofrer tanto, não é possível eu ter que passar por tal situação.
numa situação que não tem solução, que não tem o que se fazer. Mas não se esqueça, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo com que as coisas se caminhem. Não se preocupe. Pois bem, ao seguirmos o Evangelho, vamos ter a prova disso. Então, mas Jesus diz então que vai se dirigir então para a Judéia. E então Tomé diz: Senhor, mas o povo lá está querendo matar o Senhor, é bom a gente evitar. Olha, como assim como os discípulos, como todos nós, temos medo da morte. Diante do risco de Jesus perder a vida, isso causa um medo. Por quê? Todos nós temos o medo de morrer, porque a morte não é algo para nós natural. A morte não estava no plano de Deus quando Ele nos fez. A morte entrou no mundo como consequência dos pecados. Por isso que nós sofremos quando alguém morre. Por isso que nós nos entristecemos. Por isso que muitas vezes nós nos angustiamos quando nós perdemos alguém que nós amamos. Porque a morte não faz parte da nossa vida. Eis então que foram muitas pessoas para a casa então de Marta e de Maria, para que então consolasse aquelas irmãs. E olha, Jesus então, depois de 2 dias, se dirige então para aquele povo lá, e uma indignação compreensível por parte de Marta. Maria é aquela que fica no silêncio, e Marta vai então até Jesus e dissesse: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus então pergunta: mas você não crê na ressurreição? Sim, eu creio. Eu creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Veja que a irmã vem depois, Maria, e faz o mesmo questionamento: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que é que elas falam isso? Vejam que o pedido delas não é: Jesus ressuscita o meu irmão. Elas não acreditavam que Jesus tivesse tal poder. Elas não acreditavam que seria possível tal coisa. Elas simplesmente acreditavam que Jesus então poderia curar enquanto ele estava enfermo. Mas presta atenção. Lembra que Jesus disse que a morte de Lázaro serviria então para a edificação, para a glorificação de Deus? Jesus então mostra aqui, naquele momento, que ele é capaz não simplesmente de fazer curas físicas, mas que ele é o Senhor da vida. Jesus mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. E olha que curioso, a ressurreição é uma pessoa. Jesus recebeu do Pai o poder da vida e da morte. Jesus é aquele que tem o poder nas suas mãos para ressuscitar a pessoa. Mas antes disso, presta atenção. O menor versículo da Bíblia está no Evangelho de hoje. É o versículo 35, no capítulo 11 de João. Diz: e Jesus chorou. Ora, que aquelas irmãs que estivessem chorando era aceitável, porque todos nós, quando perdemos alguém que nós amamos, nós choramos, nós nos entristecemos, nós nos angustiamos. Mas ver Jesus chorando, qual era o motivo de Jesus chorar? Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Por que então Jesus estava chorando? Não é simplesmente para fazer uma média, para parecer assim, né, uma boa pessoa: todo mundo chorando, eu vou chorar também. Não é isso. Jesus chora por ver aquelas pessoas que ele amava tendo que passar por sofrimento. Meus irmãos, todas as vezes que você chora, Deus se faz presente na sua vida. Toda vez que você passa por uma grande dor, toda vez que você passa por uma provação, Deus está sofrendo o seu sofrimento. Esse Jesus chorou, esse Jesus que se faz presente na nossa vida sempre. É esse Jesus que sempre está conosco e participa não só das nossas alegrias, mas também participa das nossas provações, das nossas tristezas. Nós nunca estamos sozinhos. Deus nunca nos abandona. Aparentemente parece que sim. A princípio, talvez o demônio possa até vir a tentar você
Deus é aquele que sempre está conosco. Cristo é aquele que padece os nossos sofrimentos. Então, Jesus pede então para que levem a ele aonde foi enterrado Lázaro. E chegando lá, Jesus disse: abre, tira aquela pedra de cima. Veja, olha o absurdo que Jesus estava fazendo. Por quê? Vejam que Jesus já tinha realizado 2 ressurreições antes do Evangelho. Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva, aquela posição que estava caminhando, e Nosso Senhor então para e faz com que ele menino sente e ressuscite ele. Em outra ocasião, era quando Nosso Senhor ressuscita a menina. Jesus disse: Talita cumi, e disse: menina, levanta. Mas, vejam só, nesses 2 outros casos, parece que a pessoa tinha morrido. De forma quase que imediata, Nosso Senhor aparece e ressuscita aquela pessoa. Por quê? Existia uma crença nos judeus que até 3 dias a pessoa poderia voltar. Porque assim, para ter certeza mesmo que a pessoa morreu, tinha que se passar por 3 dias. Imagina só, não se tinha a tecnologia que se tem hoje para constatar o óbito da pessoa. Então, poderia ser que a pessoa pudesse estar num estado de letargia, ou seja, assim, né? Ali, dependendo da doença, depois a pessoa voltasse. Então, para se ter a certeza de que uma pessoa morresse, tinha que se passar 3 dias. Por quê? Depois disso, uma pessoa que de fato morreu, ela começa a apodrecer. Então, por isso que a irmã se apresenta de Jesus e diz: não, Senhor, mas já fazem 4 dias que meu irmão morreu, ou seja, já está fedendo. É como que dizendo assim: olha, como ela não tinha fé ainda, dizendo: Senhor, é impossível que o Senhor vai fazer isso, porque não tem nada mais dolorido que você ter que enterrar uma pessoa. Mas imagina só, ali está no caixão, às vezes a pessoa está arrumada, tem flores, foi preparada para aquilo. Mas imagine só, você se deparar com uma pessoa que você ama no estado de podridão. Isso devia ser algo bizarro. Então ela chega diante de Jesus e diz: Senhor, não dá, não é possível, não faça isso conosco. Mas então Jesus diz: tira. E o Evangelho diz que Jesus disse com uma voz forte: Lázaro, vem para fora. Veja, o morto estava ali e escuta a palavra de Deus. Ou seja, a força da palavra de Jesus é o que ressuscita Lázaro. É Jesus mesmo que tira Lázaro do profundo da sua morte e o traz para a vida. Vejam, não tinha, humanamente já não havia mais o que fazer, mas era justamente isso que Jesus queria: deixar bem claro que ele era capaz não só de curar as pessoas, mas de trazer as pessoas para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho o poder da vida sobre as minhas mãos. Por isso então que Jesus, ao chamar Lázaro, ele que estava morto ressuscita. Ou seja, volta a viver alguém que já não tinha mais possibilidades humanas. Mas diante de Deus, tudo é possível. E por que Jesus faz isso? Jesus faz para que aquelas pessoas acreditem que Ele é Deus. Faz aquilo para que os discípulos acreditem que Ele é Deus. Que Marta, que Maria e que aqueles judeus que estavam na casa delas pudessem orar a Jesus. Então, Jesus não é simplesmente um curandeiro. Jesus não é simplesmente um profeta que veio para falar palavras bonitas. Jesus é aquele que veio justamente nos tirar do estado de morte para nos trazer para a vida. Assim como Ele tem poder de nos resgatar dessa vida biológica, é o que Ele vai fazer agora, daqui 2 semanas, na Páscoa. Veja, a ressurreição de Lázaro é uma antecipação da ressurreição de Jesus. Mas aqui é um fato curioso: não é a mesma ressurreição. Por quê? Lázaro, Jesus como que reviveu Lázaro. Lázaro estava na morte e voltou. Tanto é que depois da morte de Jesus, Lázaro vai sair no seu Evangelho
Jesus é aquele que passa pela morte, mas não é que Jesus ressuscita para essa vida. Jesus é aquele que rasga a morte. Jesus, ele mata a morte, diga-se assim. Jesus então ressuscita para nunca mais morrer. E é justamente isso que o batismo faz em nós. O batismo nos tira do pecado, nos tira da condenação e abre para nós uma vida divina. O que é crescer na santidade? O que é alcançar o chamado de Deus na nossa vida? É passar por essa vida e passarmos pela ressurreição para que nós possamos viver a vida que é própria de Deus. É por isso que nós estamos vivendo a Quaresma. É isso que nós vamos celebrar na Páscoa. Uma vida nova que Cristo vem trazendo a nós. Meus irmãos, infelizmente, tem muito cristão adormecido. O Evangelho diz que Lázaro estava envolto de faixas, tinha as mãos e os pés envolto em faixas e tinha sobre o seu rosto um pano. Tem muito católico assim. Tem muito católico amarrado no pecado. Tem muito católico que tem tanto pecado que não consegue chegar um passo na sua frente. Tem muita gente que vem na igreja todo domingo, mas continua como Lázaro, cheio de faixas, continua cheio de pecado, continua muitas vezes vivendo no vale da morte. Eis que Jesus quer que nós nos libertemos de tudo aquilo que nos leva para a condenação. Jesus é aquele que veio dar a vida e nos chama a viver a vida junto dele. Nós não podemos viver a nossa fé de qualquer jeito. Nós não podemos viver o cristianismo meramente social. Nós precisamos viver o nosso batismo de verdade. Você foi batizado não para ter uma foto bonita na estante da casa da sua mãe. Você foi batizado porque Deus preparou o céu para você. Então, meu irmão, honre aquilo que você recebeu de Deus. Honre essa vida sobrenatural que Deus derrama em nossos corações e que nós possamos então renovar o nosso batismo. Que essa Páscoa seja uma Páscoa diferente. Que nós possamos dizer, Senhor, eu quero morrer para todos os meus pecados e eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero viver uma vida nova. Eu quero viver uma vida transformada pela sua palavra. Assim como Lázaro estudou a palavra de Jesus, que esse Evangelho possa ecoar no nosso coração, na nossa vida, e que nós possamos sair da tumba que muitas vezes nos colocaram. Que nós possamos sair desses apegos mundanos, de situações que só nos levam muitas vezes a uma condenação, para que nós possamos viver uma vida livre, uma vida que Deus preparou para cada um de nós. Que nós, na vigília pascal, ao renovarmos o nosso batismo, que não seja simplesmente uma boca, mas que seja uma atitude do nosso coração. Eu quero viver diferente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero participar da ressurreição que Deus tem em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.